Está entrando no ar mais um informativo da Copac neste domingo, dia 30 de julho de 2023. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Atlântica e um bom dia em especial aos associados e associadas da Copac. Então, no programa de hoje estaremos comentando sobre alguns avisos, alguns assuntos e também 2 temas técnicos envolvendo a cultura do milho e do trigo. Então, primeiramente, queremos avisar que está em andamento o programa de pastagem, Então, um programa de mineral. Quem tiver interesse em fazer essa aquisição, esse planejamento, poderá chegar às unidades da Copac e ou fazê-lo da melhor forma possível com um planejamento ideal. Também temos semente de milho, agora está se encaminhando para o período de plantio, então tem várias variedades disponível ainda. Também semente de soja, estamos com campanha, fertilizantes, secante, herbicidas, fungicidas, enfim, toda essa linha está em campanha. Então, todas as unidades da Copac estão disponíveis para visitar o técnico visitar a propriedade, ou, enfim, atendimento interno, mas que o pessoal, que o associado, possa procurar nossas unidades e fazer esse planejamento, fazer essa aquisição. Também queremos, no programa de hoje, desejar um feliz Dia do Agricultor, que foi no dia 28, nesta sexta-feira, onde que é uma classe muito importante, uma classe que está todo dia batalhando para produzir alimento, para pôr na mesa de cada um de nós brasileiros, enfim, a população mundial é dependente do alimento provido da agricultura, e o agricultor ele é uma classe trabalhadora, assim como outras, mas conta muito com situações adversas, principalmente a do clima, Então, a gente sabe que na natureza não manda, e o agricultor está à mercê, às vezes, de esses imprevistos. Então, é uma classe que tem muita coragem, batalha muito, persiste, enfim, vai os nossos parabéns, A Copac parabeniza a todos os agricultores pelo seu dia e está sempre, ao lado, naquilo que for necessário, aquilo que puder auxiliar. Afinal, a cooperativa é dos associados e o associado é o agricultor, é o produtor rural. Então, mais uma vez, as felicitações em nome da Copac por essa classe tão importante. Queremos então também falar um pouco sobre o evento que ocorreu da Copac, o encontro anual das famílias, onde que a Copac faz uma janta com palestra, e traz lideranças, associados, enfim, para esse evento. Então queremos aqui parabenizar a todos que estiveram lá, e dizer que muito obrigado por essa participação. O evento só é sucesso, só tem a importância de seu associado participar. Então esse é o intuito, onde que a Copac de fato envolve temas vinculados àquilo que é pertinente, que é a família. É o momento onde que a gente não vai falar de negócios, mas sim falar da família, falar das pessoas, e confraternizar acima de tudo e buscar conhecimentos, alguns entendimentos que geralmente são apresentados nessas palestras, que são coisas simples, coisas objetivas e que a gente tem no dia a dia, mas que muitas vezes passa despercebido. Então, de certa forma, ele se tornou tradicional, esse evento, e com muito sucesso. Então, um agradecimento em nome da Copac por essas pessoas que participaram, que foram a razão do evento, e com certeza a cada ano vai ampliando o número de participantes, e é de muita importância isso para o reconhecimento da classe e também pelo o trabalho que a Copac desempenha em buscar trazer isso. Então, mais uma vez, um agradecimento sobre isso. Queremos falar então também sobre a cultura do trigo. Nós já falamos em alguns programas anteriores e estamos repetindo novamente no programa de hoje, porque é de momento e às vezes numa semana ou 10 dias muda completamente a forma de olhar uma lavoura, de analisar. Então, o que a gente quer reforçar na cultura do trigo? É habitual, a gente, após a emergência da cultura, fazer controle de plantas daninhas, folha larga, folha estreita, aplicação de nitrogênio, tudo isso de 1, 2 ou 3 vezes, enfim, todo esse manejo orientado e aplicado pelo produtor, orientado pelo técnico e aplicado pelo produtor. E nesse sentido que a gente quer reforçar algumas coisas sobre o manejo de doenças,
nós estamos vindo de 2 anos com pouca chuva, né, em todos os períodos de inverno e verão, então as condições de doença são muito diferentes do que em anos de bastante umidade. E esse ano, então, o que nós tivemos agora no início da cultura? Tivemos alguns dias de chuvarada e com isso ele acabou trazendo algumas doenças, né, para a cultura, como manchas foliares, até propriamente a pouca luminosidade, ela fez com que algumas outras manchas, doenças surgissem. Enfim, nos últimos dias as nossas aparências das lavouras de trigo não são as melhores, né? Mas com certeza agora diminuiu um pouco a umidade, então a gente conseguiu aplicar o nitrogênio e ele vai desenvolver. Porém, né, a gente precisa olhar pela questão de fungicidas, né, de tratamentos. Uma vez que a gente tem uma lavoura desenvolvendo com as condições ideais de clima, já nos chama a atenção para fazer os protocolos corretos. E numa situação, né, que nós tivemos já uma condição de muita umidade e trouxe essas doenças, principalmente mancha foliar, nós sabemos que precisamos entrar com o tratamento mais cedo, usar tratamento de qualidade, tratamento bom, né? A gente querer economizar num produto e comprometer, quando vê, comprometeu a lavoura. Então, o que a gente quer reforçar no programa de hoje? É para que, de fato, se faça agora a aplicação. Bastante áreas já foram realizadas, aplicações principalmente para mancha foliar, mas também nós temos que cuidar todo esse complexo de doenças. Então é necessário que quando vamos fazer a aplicação, a gente chama o técnico para olhar a lavoura, vamos fazer a mistura de produto de acordo com que a gente tem riscos maiores de incidência de doença, que é ferrugem, que é mancha, para que a gente possa colocar produtos que contemplem essa segurança, né? Essa doença que está ali, de segurança para a cultura. Então, muito importante que a gente faça esse primeiro tratamento bem feito, para que ele consiga ter um produto com mais residual e permaneça ali na proteção da planta. Em sequência, né, então, obedecer os intervalos de aplicação, né, para que a gente consiga não deixar, a partir do que vence o resíduo do produto, deixar muitos dias descoberto e que possa novamente entrar doença. Então, a importância de se fazer o primeiro tratamento na hora certa, o segundo tratamento, provavelmente a gente vai entrar na floração, que é onde que a gente vai trabalhar também a questão de cuidados na giberela, que é nessa fase de floração onde é que nós precisamos aplicar o controle da giberela. Então, ali vai associar com o restante do fungicida, mais um fungicida com princípio ativo que atinja, né, de fato, a giberela, para nós diminuir a sua incidência. Sabe-se que é um fungo, que é uma doença bastante difícil de controle, né? E tem que ser na hora certa. Se nós não conseguir fazer na florada ali, vai comprometer com certeza, então tem que olhar para isso. Em sequência, né, o que a maior parte a gente faz é depois da floração, nos 18, 20 dias, ou do demais tratamento, né? O restante, o terceiro tratamento, como a gente costuma falar. Então, acho que o primeiro tratamento é no final do perfilhamento, né? Também tem as questões de mancha que já foi aplicado na capina, no começo, mas enfim, de forma geral, o primeiro tratamento completo não pode, tem que ser ali no alongamento, quando ele começou, final de perfilhamento e alongamento, fechamento de linha, como a gente diz, né? Fazer essa aplicação, a segunda lá na florada e a terceira nesse intervalo de 18, 20 dias depois da florada. Então, praticamente o manejo que a gente faz é 3 tratamentos. Alguns casos, o pessoal um pouco mais cuidadoso, faz até o quarto tratamento. Então, é muito importante, sim, recapitulando, fazer nas fases certas, com os produtos certos, né? Usar também os inseticidas para controle principalmente de pulgão. E tudo isso, né, acho que vale a pena. Nós estamos com uma previsão de valorização de preço de trigo, né? Então, a ideia é, de fato, produzir o máximo que se pode. Nós estamos entrando num período onde que sinaliza condições climáticas de boas precipitações de chuva para nós nos próximos anos. Então, de fato, agora é o nosso momento, né? Em anos anteriores aplicamos, investimos e não conseguimos produção, né? Então agora nós temos previsões boas, é hora de nós fazer uma compensação em produtividade, recuperar esse tempo perdido. Então a mensagem, né, da Copac, né, do nosso corpo técnico, é de fato que faça uma boa aplicação do nitrogênio, que não se olhe para a lavoura e veja a lavoura
amarela, que a gente possa fazer na hora certa, né? A primeira aplicação de nitrogênio é ali no perfilhamento, né? A segunda aplicação é no alongamento, né? Então a gente sabe que, de fato, a primeira é no plantio, a segunda ali no alongamento, né? No perfilhamento, e a terceira no alongamento. Então é muito importante fazer nas horas certas e também, né, com o volume adequado. Também não adianta a gente fazer no momento certo e não botar o suficiente. Sabe-se que anos que tem mais chuva, tem mais lixiviação. Então, a gente precisa atentar para isso. Precisa dar as condições nutricionais para que a planta, de fato, possa produzir a partir do seu potencial, né? Então, isso é nosso papel, nutrir e tratar ela, cuidar dela. E acho que a gente pode ter uma cultura nesse ano que consiga agregar um valor de produtividade. Então, fazer da maneira correta, controle de herbicidas também nas lavouras que estão mais atrasadas ainda, né, para folha larga, o próprio azevém. Então, todos esses manejos adequados, né? A cultura exige isso, e se nós queremos ter sucesso, nós queremos ter produção, nós precisamos fazer isso. E qualquer dúvida, né, a gente repete mais uma vez, né, o associado que precisar chamar, a gente vai olhar a lavoura, né, porque cada caso é um caso. Então, é muito importante a visualização da lavoura. Um outro assunto, né, que nós queremos tratar hoje é sobre a cultura do milho, né? Então, falamos em outros programas, agora estamos indo para a reta final, né? Já foi feito em praticamente todas as lavouras a primeira dessecação, né? Agora vai para a segunda dessecação e, em sequência, logo o plantio. Então, a gente precisa fazer isso, né? Nós precisamos trabalhar a questão do última dessecação, que é aonde que nós vamos avaliar nossa lavoura, se morreu bem o azevém, se matou bem as folhas largas, que principalmente o azevém é uma das culturas que ela prejudica muito o milho, que se nós não fizer de fato a eliminação por completo, matar, dessecar ela bem, ali no antes do plantio, depois nós não temos mais muito o que fazer. Então o que no que a gente se refere é que nessa última dessecação também a gente possa estar olhando a lavoura, estar planejando da maneira certa a ser feita para garantir essa lavoura limpa e na sequência fazer o plantio, né? Então tá muito importante a questão do plantio, é também cuidar da planta daninha que vem antes, né? E também a parte da adubação, né? Acho que a gente precisa fazer as regulagens certas, botar a quantidade que foi planejada lá na compra, ali na regulagem, discos, né? Olhar o disco certo, fazer essa medição, enfim, arrumar essa plantadeira, regular ela, tudo sem pressa, e não no dia do plantio, onde que a gente está com pressa e vai regular, e, enfim, é uma planta cara, uma planta que envolve dinheiro, e é uma planta que ela tem um resultado no detalhe. Então, precisamos, né, cuidar nessa parte de regulagem, principalmente a questão de velocidade de plantio, né? A gente sabe que a velocidade de plantio em toda a cultura ela é determinante, mas na cultura do milho ela é muito mais detalhada, né? Um grão a mais, um grão a menos, meio grão, meia semente, ela já acaba comprometendo a densidade, né, o espaçamento de plantas e, consequentemente, na produtividade. Então, precisamos fazer esse controle bem feito de regulagem de máquina. Outra coisa que também que a gente quer reforçar um pouco, agora nessa última dessecação, né, que é a próxima ao plantio, a gente colocar um inseticida, né, para controlar a questão de insetos, né? A gente sabe que tem percevejo, tem outros insetos, e principalmente o percevejo é uma das coisas que vem tirando muito produção nos últimos anos, né? Então, bastante importante fazer isso. E logo após, né, o processo de germinação, né? Então, a gente também já no palito, ali, como a gente diz, é de fato fazer uma aplicação, né, de controle de percevejo. Não adianta a gente esperar se tem ou não tem, porque ele está ali, de fato está. Por mais que nós vamos fazer um controle antes do plantio e próximo, mas sempre a infestação é bastante. Então, a gente precisa fazer esse controle de percevejo, porque o percevejo que foi lá e sugou um pé de milho, provavelmente aquela planta lá já não vai ter condições de produção. Então, se pegar 4, 5 mil plantas por hectare que teve dano de percevejo, que isso é muito fácil, 4, 5 mil espigas que estamos perdendo, enfim, é muita planta perdida. Então, um tratamento hoje para percevejo
ele não vai custar, entre diesel e tratamento, não vai custar mais que 2 sacas de milho. E a perda é muito maior se nós tiver falta dessas plantas aí. Então, muito importante é nós olhar o protocolo de aplicação para percevejo logo após a germinação. E, consequentemente, já também estamos fazendo o controle de outras pragas, como a cigarinha, que é uma das que vem acometendo muito a nossa região, né? Ao que tudo indica, em anos que tem mais chuva, que tem mais umidade, a pressão será um pouco menor. Porém, a gente não é uma receita. A gente sabe que cada ano se comporta de uma situação, e a infestação aqui na nossa região, nos últimos anos, ela é muito grande e tem trazido enormes prejuízos. Então, a gente precisa, sim, olhar para a cultura e saber que tem que fazer esse manejo, por mais que é manejo do cedo, mas não vai ter aquela pressão do tarde. Mas as plantas que são atacadas pela cigarinha, elas vão ter um enfesamento. E tendo enfesamento, com certeza nós vamos ter perda de produtividade dessas plantas. Então, de fato, no que se refere a controle de plantas daninhas, muito importante fazê-lo de forma bem efetiva, bem segura. Na questão da controle de pragas, também, principalmente cigarinha e percevejo, e o cuidado, né, na regulagem, no plantio, tudo isso, na umidade do solo, úmido, seco, é bastante importante, que a gente sabe que o momento de abertura de plantio praticamente está ali dentro do zoneamento, mas que precisamos, de fato, olhar a temperatura do solo, para não também fazer alguma precipitação ali. Daqui a pouco tem uma lavoura que vai ser muito desuniforme na germinação. Mas é o que tudo indica, né? De fato, nós vamos ter a menos que mude algumas coisas em últimos instantes, né? Mas nós vamos ter, de fato, um plantio um pouco mais cedo nesse ano, visando que condições boas de chuva. Então, também almejamos plantar a safrinha de milho, a safrinha de soja, em cima da cultura do milho um pouco mais cedo, né? Fazendo com que a gente explore melhor nossas áreas de terra. Então, isso é importante, de fato, fazer essa leitura, fazer esse planejamento, porque é através do planejamento que a gente consegue exercer as nossas ações. E aí a gente está olhando para isso e percebe que é uma orientação e é uma ideia do produtor antecipar esse plantio, uma vez que até o momento não temos nenhuma previsão assim de muito mais frio. E então, mas é também preciso que se faça de uma forma bem racional isso, ciente, né, de alguns riscos, de quanto mais cedo nós plantar, temos mais perdas de plantas na germinação, né? Temos mais riscos na questão do frio, tudo isso, mas não que não dê para fazer. Claro que dá de forma planejada, cada região, cada lavoura tem as suas especificidades, e a Copac está ali para auxiliar, né, que eu falei, tanto em uma que em outra cultura, no individual, para analisar cada situação, né? Então, o nosso programa está chegando ao final. A todos que estiveram na sintonia, um muito obrigado e um forte abraço, e até o próximo programa. Cooperativismo familiar, de associados que alimentam o povo, gerando economia, trazendo alegria, construindo um mundo novo. Cooperativismo familiar, de associados que alimentam o povo, gerando economia, trazendo alegria e construindo um mundo novo. 30 anos se passaram, muita coisa na região mudou. Com muita luta e trabalho, o associado se estruturou. Cooperando a gente cresce e a propriedade vai se transformando. Como fruto do trabalho, a vida da família melhorando. Cooperativismo familiar, de associados que alimentam o povo, gerando economia, trazendo alegria e construindo um mundo novo. O sonho vai se realizando, a luta faz acontecer, caminhando de mãos dadas para um dia poder vencer. Com o espírito solidário, fazendo a Deus a nossa prece, unidos temos a certeza que a cooperação nos fortalece. Cooperativismo familiar, de
associados que alimentam o povo, gerando economia, trazendo alegria e construindo um mundo novo.